Olá, queridos irmãos, bom dia. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus estejam reinando em vossos corações. Vamos dar início ao nosso culto solene ao Senhor. Espero que todos se acomodem. Vamos ao Senhor em oração. Pai amado, nós te rendemos toda a glória, todo o louvor, toda a honra, toda a majestade, todo o domínio, toda a formosura, porque o Senhor é Deus e não há outro que se compare a ti. O Senhor é o único e verdadeiro Deus. E nós aqui, com os corações alegres e gratos, nos reunimos para prestar-lhe culto que lhe é devido, Senhor. Que a tua boa mão esteja sobre nós, que o Senhor derrame da tua graça sobre a tua igreja nesta manhã, aos que estão aqui presentes, aos que acompanham em suas casas, que o Senhor possa estar visitando cada lar, cada coração, com teu Espírito Santo, ó Pai, onipresente, e abençoando sobremaneira cada irmão, cada irmã, cada família, Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa voltar os nossos corações para Ti, todos os nossos sentidos, toda a nossa atenção seja devotada a Ti nesta manhã, Pai. Ó Deus, que possamos ser edificados aqui, louvando ao Senhor, bendizendo o Teu nome, engrandecendo a Ti, ó Pai, e ouvindo, ó Pai, a Tua santa palavra sendo ministrada aos nossos corações. Possamos sair daqui cheios do Teu Espírito, mais conformados a Cristo e preparados, ó Pai, para vivermos, colocarmos em prática a Tua palavra ao longo da semana. Receba para si toda a glória, toda a honra e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 15, e vamos ler do verso 2 ao 4. Essa bela passagem das Escrituras, um cântico de vitória. Amém? Apocalipse 15, verso 2 ao 4. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém. Glória ao Senhor pela tua santa palavra. E agora, ao recitar essa bela passagem, nos coloquemos de pé para adorarmos ao Senhor na beleza da tua santidade. Só um momento que o músico está chegando para nos conduzirmos em louvor ao Senhor. No livro de Coros, o número 193.
Número 249 no cantorzinho de coro. E o número 9 no cantor cristão, Santo, Santo, Santo. Aleluia. Bom é cantar louvores ao Senhor. Ele é digno. Vamos para agora a nossa leitura corrente, no livro de Colossenses, capítulo 4. Todos podem se assentar. Chegando ao final de mais uma carta, último capítulo 4. Vamos à leitura. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio.
Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E, uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laodicenses e a dos de Laodiceia. Lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Irmãos, eu farei alguns comentários de alguns versículos, e na medida que eu for fazendo o comentário, citando o número do versículo, vocês vão acompanhando, fazendo a leitura do próprio versículo. Verso 1. O basilar de toda a nossa conduta neste mundo e diante dos homens deve ser a consciência latente de que temos um Senhor justo, imparcial e reto no céu. Deve ser o senhorio de Cristo em nosso coração, nos levando a tratarmos a todos com justiça, compaixão, cuidado e misericórdia. Verso 2. Somos convocados a perseverar em oração, tendo um estilo de vida de oração constante, e vigiarmos em oração. O Senhor Jesus admoestou seus discípulos a vigiar e orar, de forma que não caíssem em tentação. E, orando com ações de graças, com um coração grato, contente, satisfeito no Senhor, faz com que a oração não se torne um mero pedir egoísta pela satisfação dos desejos pessoais. Verso 3. Que exemplo e que incentivo para nós, irmãos. Apesar de sua prisão e suas circunstâncias difíceis, Paulo pede aos colossenses que orem para que ele tenha oportunidades para compartilhar as boas novas de Jesus Cristo. Aqui fica também a importância de orarmos, intercedermos pelos missionários e líderes eclesiásticos por todo o mundo. Verso 5. O mistério que Paulo vem dizendo no capítulo 1, 2 e novamente aqui no capítulo 4, ainda não fora revelado aos que estão fora da comunhão. Portanto, devemos ter um bom comportamento que manifeste um testemunho poderoso e atrativo aos não cristãos. E aproveitando as oportunidades, compartilhemos do Evangelho com eles, revelando o mistério que é Cristo. Verso 6. Essa declaração reproduz o ensinamento de Jesus, quando chamou seus discípulos a serem sal da terra, em Mateus 5,13. Quando aplicada à conversa, a metáfora sugere um falar de forma interessante, estimulante e sábio, bem equilibrado e dosado para cada tipo de ouvinte. Em 1 Pedro 3,15 está escrito: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. O restante dos versículos demonstram como é de fundamental importância termos cooperadores para a obra do Senhor Jesus, para o avanço do reino de Deus, companheiros de luta, de oração, de ministério, amigos de confiança que sirvam de estímulo e encorajamento para que nos esforcemos e perseveremos em nossa caminhada cristã. E por fim, ainda queria destacar os versículos 12 e 13, a respeito de Epáfras,
o fundador da igreja de Colossos, e que direciono também ao pastor Bruce e ao pastor Adriano, acredito que em nome de toda a igreja. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus, e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Que todos nós busquemos este exemplo. Amém, irmãos? Agora eu vou abrir a oportunidade para a nossa irmã Holly estar fazendo a memorização de um texto. A todos. Gostaria de recitar aqui 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao 18. Eu memorizei na Revista Corrigida. Que o nome do Senhor seja glorificado. Diz assim, 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus, que o Senhor possa me dar essa memória da irmã Polly. Irmãos, vamos para o nosso momento do ofertório. Aos que puderem, participem deste momento com alegria, com gratidão no coração, pelos grandes feitos do Senhor para conosco. Vamos cantar 228. Grande é o Senhor. Senhor.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos ao Senhor em oração. Pai amado, que privilégio, Senhor, nós podemos ser instrumentos do Senhor para o avanço do Teu reino aqui neste plano terreno, Pai. Ó Deus, que o Senhor nos dê oportunidade de a cada dia podermos contribuir e ainda mais, ó Deus, financeiramente, para a manutenção da Tua obra, para o apoio missionário, ó Deus, para suprir as necessidades dos nossos irmãos. Ó Pai amado, que o Senhor em sua providência possa também abrir portas de emprego, de oportunidade, de renda para os irmãos que estão necessitados, ó Pai. O Senhor que é o Deus de toda glória, de toda riqueza, que o Senhor possa surpreender-nos, ó Pai, com tal provisão. Amém. Obrigado, Senhor, por toda a Tua fidelidade, por todo o Teu cuidado, ainda quando somos infiéis. O Senhor é um Deus de infinita misericórdia. Por isso te rendemos toda a gratidão, todo o louvor e toda a honra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora ao momento da memorização das Escrituras, no livro de Tiago, capítulo 1, com o nosso irmão Lucas. Bom dia, irmãos. Graças e paz a todos, amém? Vamos recitar até o versículo 5 hoje, amém? Tiago 1, do versículo 1 ao 5. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria por passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Amém? Irmãos, como vimos na análise dos outros versículos, Tiago está escrevendo essa carta para uma igreja que está dispersa, que está sendo perseguida, está espalhada pelo Império Romano, e ele começa a dar vários ensinamentos durante essa carta, já que ele não teria tempo de tratar sobre um assunto específico. Então ele trata sobre os benefícios da aprovação, sobre obter sabedoria, sobre as circunstâncias terrenas e vários outros temas durante a carta. E como a igreja estava sendo perseguida, nada melhor para um momento desse do que ter sabedoria para poder agir. Quando estamos sobre aflição, sobre um momento de
aflição, nós agimos sobre pressão, nós agimos sem pensar. E ele diz: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Isso ecoa o que Jesus disse, que ele fala: bateis e abrir-se-vos-á, pedir e receberá, né? Ele fala: se os ímpios dão boas coisas para seus filhos, imagine o Pai Celeste, o que não dará para os seus filhos. Então ele diz: Deus dará liberalmente sabedoria àqueles que pedir, e nada lhes será lhes improperá. Impróprio aqui significa impróprio, que não lhe censura, que não lhes nega. Então Deus não vai lhe negar a sabedoria se você pedir a Ele. E Ele diz que ser-lhe-á concedida, e que possamos buscar a sabedoria do alto, que é melhor do que qualquer sabedoria desse mundo. Amém. Amém, meus irmãos. Agora vamos para o momento da exposição das Sagradas Escrituras no livro de Colossenses. Vamos continuar com essa exposição com o nosso amado pastor Adriano. Obrigado aos irmãos que dirigiram esse tempo até aqui. Nós vamos agora para o nosso momento de exposição da Palavra de Deus. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Deus abençoe você, que você possa ser edificado pela Palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em Colossenses, nós vamos dar continuidade à exposição. Nós vamos ler dos versículos 12 até o versículo 17. Nós vamos nos concentrar hoje nos versículos 13 até o versículo 15. A palavra do Senhor diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Vamos orar. Pai, conduza esse tempo para louvor da tua glória. Guia o teu servo, expõe a tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, aplica a tua palavra nas necessidades da nossa vida, para que assim possamos viver para a glória do Senhor. Pai, te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o tema que eu coloquei aqui, que na verdade vai abranger o restante da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Vou pegar. O senhorio de Cristo nos nossos relacionamentos. Como nós nos relacionamos com as outras pessoas, e que Cristo esteja no centro de todas as coisas. Que Cristo seja o Senhor. Irmãos, as pessoas, no geral, elas gostam de se relacionar com pessoas que têm os mesmos gostos, os mesmos interesses, as mesmas preferências. As pessoas gostam de estar em comunhão com pessoas desse tipo, pessoas que compartilham dos seus interesses. As pessoas buscam se relacionar com pessoas que correspondem aos seus interesses, às suas demandas, aos seus gostos. Isso é conhecido na ciência social como homofilia, que é uma junção de duas palavras. Homo, que significa igual, e filia, que significa amor ou empatia. A ideia seria
empatia por algo que é igual. A homofilia é o fenômeno social que descreve a tendência das pessoas de se associarem e se relacionarem apenas com pessoas que são semelhantes a elas, em termos de característica, de idade, de gênero, de etnia, de classe social, de valores, interesses. Então, esse termo, ele significa que as pessoas se relacionam com pessoas que têm o mesmo interesse, os mesmos gostos, pessoas iguais. A igreja, porém, irmãos, não é um lugar de pessoas iguais. A igreja não é um local de pessoas iguais. É antes de pessoas diferentes, completamente diferentes umas das outras, mas que se unem em Cristo. Que se unem em Cristo, se tornam um em Cristo. Porque Cristo é tudo em todos, como nós vemos no finalzinho do versículo 11, quando diz que não há nem circunciso, nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Cristo é o que nos une. E por isso nós precisamos desenvolver, porque nós não somos iguais, porque nós somos diferentes uns dos outros, nós temos interesses diferentes, nós temos preocupações diferentes, nós temos classes sociais diferentes, por exemplo, porque nós temos temperamentos diferentes uns dos outros. Nós precisamos desenvolver virtudes e atitudes que conduzam à unidade em amor no corpo de Cristo. A igreja precisa andar em união em Cristo. Então é necessário que haja elementos de virtudes que conduzam a atitudes que promovam a unidade no corpo de Cristo. Paulo, irmãos, nos apresentou os elementos que compõem a nossa nova roupa da vida cristã. Lembram que o apóstolo Paulo fala no versículo 12 para nos revestirmos de alguns elementos que compõem a roupa de Cristo, compõem a roupa do cristão. Ele fala de nos revestirmos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Essas virtudes, elas devem produzir atitudes em nós, atitudes corretas para o bom andamento no relacionamento no corpo de Cristo. Então essas virtudes que o apóstolo Paulo menciona no versículo 12 da sua Bíblia aí, no capítulo 3, deve gerar atitudes que promovam a unidade no corpo de Cristo. E 3 atitudes são mencionadas aqui. 3 atitudes que nós precisamos tomar advinda dessas virtudes que nós nos revestimos de Cristo. Essas partes da roupa de Cristo que fazem parte do nosso armário, do nosso guarda-roupa. A primeira atitude gerada dessas virtudes, que corresponde à nossa nova roupa, é a atitude de suportar uns aos outros. A atitude de suportar uns aos outros. O versículo 13 diz: suportai-vos uns aos outros. Irmãos, diante da realidade de que o corpo de Cristo é composto por pessoas diferentes, de diferentes gostos, preferências, classe social, classe econômica, é necessário que, por causa da manutenção da comunhão cristã, nós devamos suportar quem normalmente nós não escolheríamos ter comunhão. É necessário suportar, ter paciência, aguentar pessoas que normalmente na nossa vida diária ou na vida normal, normalmente nós não queríamos ter comunhão. Ou como antes de Cristo, antes de conhecer a Cristo, nós normalmente não teríamos comunhão de forma alguma. Cristo nos uniu, pessoas diferentes, para viverem a união de Cristo, para viverem em comunhão, para demonstrarem amor. O apóstolo João diz que Deus, ele é espírito, Deus é invisível. Mas se existe uma coisa que possa
manifestar quem Deus é a unidade no corpo de Cristo, é o amor entre os irmãos. E a expressão aqui, exortar, suportar, traduz a atitude de alguém que aguenta, que procura, que se esforça para aguentar circunstâncias difíceis ou pessoas difíceis. É importante então ressaltar, irmãos, que essa disposição de suportar não deve ser entendida como uma atitude de indiferença. A ideia seria, essa atitude indiferente no suportar seria suportar por suportar, porque não pode estar em outro lugar. Suportar porque tem que suportar. Existe esse aspecto, sim, de nós nos esforçarmos para nos suportarmos as pessoas que nos ofendem, as pessoas que normalmente nós não teríamos comunhão antes de Cristo. Existe esse aspecto de nos esforçar, mas muitas vezes essa palavra também é usada em um tom mais positivo. Suportar no sentido de suportar para um bem, aguentar para que algum bem aconteça. Suportar tribulações, por exemplo, para o amadurecimento. Nós suportamos as tribulações, nós aguentamos as dificuldades, as intempéries da vida, para que nós sejamos maduros na fé, para que a nossa fé seja amadurecida. Então existe um aspecto positivo no suportar as situações difíceis. E deve haver um aspecto positivo no suportar uns aos outros, no aguentar o irmão que não está caminhando, que não está conseguindo caminhar, que não está conseguindo pensar da forma como eu penso. Suportar as pessoas para um bem. O apóstolo Paulo, irmãos, pede para que os crentes de Corinto, por exemplo, possam suportá-lo um pouco mais. Veja no capítulo 11 de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, capítulo 11, versículo 1, 1 Coríntios 11, 1 diz assim: eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais. A mesma expressão aqui, a mesma palavra, suportar, que o apóstolo Paulo usa aqui, é o suportar uns aos outros aqui, no versículo 13. Eu gostaria que vocês me suportassem, me aguentassem um pouco mais na minha loucura. Portanto, suportem-me. Por que o apóstolo Paulo quer que os irmãos suportem a loucura dele? Né? Ele está sendo irônico aqui, é claro. Mas a ideia é que aqueles irmãos, eles não estavam conseguindo aguentar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pede para que eles suportem ele, porque existe um bem para eles. Aguentar um pouco mais. O apóstolo Paulo visava então beneficiar aqueles crentes. Visava beneficiar os crentes de Corinto, para que as instruções do apóstolo Paulo pudessem ser trazidas a eles, que não eram palavras de homens, mas a palavra de Deus. Então, perceberam que o suportar, ele não tem como objetivo suportar por suportar, mas o suportar para um bem. Acredito então que suportar uns aos outros tem a ver com o aguentar até que o outro se torne maduro. A ideia é que nós aguentamos a imaturidade do nosso irmão, a falta de paciência, a falta de entendimento, a imaturidade, para que nós possamos conduzir esses irmãos à maturidade, ao conhecimento da palavra. A palavra tem também, essa palavra suportar, ela tem também um sentido de dar suporte. Então não é só aguentar por aguentar, eu repito isso, é aguentar como um suporte aguenta uma coisa que está declinando. Se você gosta de plantas, para que você possa conseguir colocar uma planta ereta, o que você faz? Você coloca um calço, né? Então, seja um calço para o seu irmão. A ideia é que nós suportamos no sentido de sermos pacientes, de servirmos como suporte para que o nosso irmão se torne maduro.
Suportar, portanto, não é simplesmente aguentar por aguentar. O apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, ele fala do nosso dever de suportar uns aos outros. E aqui ele usa um termo interessante. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, ele diz: levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Esse levai as cargas uns dos outros reflete exatamente o suportar o irmão. A ideia é que nós somos suportes, nós devemos servir de suporte para o nosso irmão. Então, se você precisa desenvolver o suportar o seu irmão, não suporte o seu irmão por suportar. Suporte o seu irmão como alguém que é auxílio para que esse irmão possa ser maduro. Irmãos, suportar uns aos outros reflete exatamente a atitude de Deus para conosco, em nossas faltas, em nossos pecados. Cristo é paciente para com você. Cristo é paciente para conosco. Então, irmãos, suportar as pessoas exemplifica a paciência em ação. No versículo 12, no finalzinho, nós temos a virtude da longanimidade ou da paciência. O suportar, então, é a expressão prática da paciência. Nós somos pacientes quando nós suportamos. Nós agimos com paciência quando nós aturamos, quando nós aguentamos as fraquezas dos nossos irmãos. Nós praticamos o suportar uns aos outros quando nós sentimos empatia para com o outro. Quando nós procuramos entender que as pessoas agem, como as pessoas agem, por que ela está agindo daquela forma, ao invés de criticar e menosprezar ou falar mal, ser maledicente. O apóstolo Paulo diz que uma das obras do despojamento é o abandonar a maledicência, no versículo 8 do capítulo 3. Quando nós não buscamos suportar o irmão, normalmente nós falamos mal dele. Nós usamos de maldade para com o nosso irmão. Nós pensamos coisas erradas do irmão. Ele agiu daquela forma por causa disso, por causa disso. Sem sabermos o real motivo por que o irmão agiu de tal forma. Por que o irmão me ofendeu. Irmãos, nada é mais prejudicial para o bom andamento da comunhão, o corpo de Cristo, o povo de Deus, do que a maledicência, gerada por não suportar as fraquezas e diferenças dos outros. Nada é mais prejudicial para o andamento. Então, irmãos, o conselho do apóstolo Paulo aqui é: coloquem em prática as virtudes que correspondem à roupa nova que vocês estão vestindo. A roupa cristã, o revestimento de Cristo. Nosso guarda-roupa foi trocado. Nós não temos mais as roupas do velho homem. Existe ainda um mau cheiro lá da roupa do velho homem, do nosso guarda-roupa. Mas as roupas que estão agora no nosso guarda-roupa espiritual é a roupa de Cristo. São as virtudes de Cristo, e que essas virtudes precisam ser transformadas em atitudes para com os nossos irmãos, para com o relacionamento uns para com os outros. E nós colocamos em prática, primeiro, quando nós suportamos as fraquezas uns dos outros. Então, ao invés de ser alguém que critica, seja um suporte para o amadurecimento do seu irmão. Dessa forma nós caminhamos juntos. Dessa forma nós crescemos.
o mundo ele procura pessoas iguais para se relacionar porque dá menos trabalho, não é? Nós procuramos, o mundo procura pessoas iguais para se relacionar porque você não precisa suportar aquela pessoa, já que ela pensa como você, age como você, é o seu espelho. Mas nós não queremos que as pessoas sejam o nosso espelho. Nós queremos que as pessoas sejam o espelho de Cristo. Por isso nós suportamos. Então a igreja de Cristo é composta de pessoas completamente diferentes que vão em algum momento nos ofender. Eu acho que aqui não vai acontecer, né? Eu acho que não vai acontecer. Mas pode ser que aconteça em algum momento que alguém ofenda um ao outro. E aí a atitude próxima é o perdão. A segunda atitude, advinda das virtudes que fazem parte da nossa nova roupa de Cristo, acompanhe comigo aí, versículo 13 ainda, é o perdoar. O apóstolo Paulo diz: suportem uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. O apóstolo Paulo coloca aqui: caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, significa que não é normal que se haja queixas no meio do povo de Deus, né? Claro que haverá. Nós não só temos então, irmãos, de suportar uns aos outros, mas também de estar dispostos a perdoar uns aos outros. O perdão deve ser a marca da nossa comunhão cristã. O crente é alguém que é perdoador. O crente é alguém que é perdoador porque ele foi perdoado. E ele age agora com perdão. E mais uma vez, será que haverá motivos no meio do povo de Deus para que haja a necessidade do perdão? Com certeza. Nós não vivemos no meio de pessoas iguais, mais uma vez. Nós vivemos no meio de pessoas diferentes. Nós vamos ter problemas uns com os outros. Alguém vai me ofender. Eu vou ofender alguém. A atitude, então, é o perdão. Para que haja paz, para que haja harmonia no corpo de Cristo, unidade e comunhão, é necessário o perdão, irmãos. Como nós já falamos, a igreja não é composta de pessoas iguais. Haverá problemas. Claro que haverá necessidade do perdão. Isso pressupõe, portanto, que em algum momento nós seremos ofendidos. A atitude cristã correta, então, em tudo isso é perdoar. E por incrível que pareça, essa palavrinha de 6 letras é a palavra mais difícil de se pronunciar. A palavra mais difícil de se pronunciar é a palavra perdão. Nós pronunciamos paralelepípedo rapidinho. Eu fiz uma experiência com a Clara. Clara, perdoe. E ela não conseguia falar essa palavra tão difícil. E eu disse: fale agora paralelepípedo. Ela falou rapidinho. Agora fale perdão. Me perdoe, ou eu te perdoo. É a palavra mais difícil que pode sair dos nossos lábios. E esse perdão que Paulo diz ser necessário existir em nosso meio, irmãos, é um perdão por meio de um ato de graça. É um perdão gracioso, oferecido muitas vezes a pessoas que não merecem ser perdoados. Isso faz lembrar alguma coisa para vocês? Certamente. Nós fomos perdoados. Nós fomos perdoados sem merecermos. Cristo, Deus, oferece o seu perdão a pessoas que não merecem o perdão. A pessoas que nem querem ser perdoadas na verdade. Deus oferece esse perdão para pessoas imerecidas. Nós éramos pessoas que não merecíamos de forma alguma o perdão. Nós não merecíamos a graça de Deus, a misericórdia de Deus, mas Deus veio com graça e misericórdia e nos concedeu o perdão. O perdão é o cancelamento da culpa.
O perdão é não mais trazer à tona aquilo que ofendia a outra pessoa. Cristo não traz mais à tona aquilo que o ofendia, porque Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, em Cristo. Então, irmãos, o padrão de perdão dos crentes é o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo continua no versículo 13. Ele diz: assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. O padrão para o nosso relacionamento uns com os outros não é, de maneira alguma, definitivamente não são os nossos gostos, os nossos interesses. Não é aquilo que eu coloco como alvo pessoal, como gosto pessoal para o relacionamento. O padrão do meu relacionamento com o meu irmão é Cristo. É a forma como Cristo se relacionou conosco e se relaciona conosco. Assim como nós fomos agraciados pelo perdão do Senhor, nós devemos perdoar. Isso é o caminho natural para o perdão. Lembrar que eu fui perdoado. O apóstolo Paulo traz exatamente essa lembrança na mente dos irmãos. Vocês foram perdoados. E o caminho natural para que se haja a comunhão é o perdão, naturalmente. Às vezes, irmãos, nós podemos agir como o credor incompassivo da parábola que o Senhor Jesus Cristo cita em Mateus capítulo 18, versículo 23 a 32. Alguém que recebeu um perdão de uma dívida impagável, mas que não perdoou a pequena dívida do seu companheiro. Alguém que recebeu um perdão de algo que não tinha condição de ele pagar de forma alguma, mas que não teve compaixão e disposição de perdoar a pequena dívida do seu companheiro. Às vezes nós agimos dessa forma no meio do povo de Deus. Nós fomos agraciados com o perdão de uma dívida impagável. E nós não temos disposição de perdoar. Nós não temos condição de perdoar. Nós somos tão mesquinhos em oferecer o perdão, sendo que Deus foi tão gracioso, tão liberal em oferecer o seu perdão, dando ao Senhor Jesus Cristo, o seu único Filho, aquilo que Ele tinha de mais precioso, mais importante, o seu Filho Jesus Cristo, para nos perdoar. E muitas vezes nós agimos com essa atitude desse homem que não está disposto a perdoar. Para que haja então a comunhão no corpo de Cristo, a unidade entre nós, irmãos, é necessário dispensar perdão com aquele que ofende. Jamais, irmãos, nós deveríamos negar o perdão a alguém. A nossa dívida é muito mais superior. A nossa dívida que foi perdoada era muito maior do que a ofensa que o meu irmão tem contra mim. Não perdoar, irmãos, prestem atenção nisso. Não dispensar o perdão pode constituir-se em blasfêmia. Não perdoar é uma atribuição que somente Deus tem. E se Deus não quiser perdoar, Ele pode fazê-lo. Não é? Mas Ele quis perdoar e nos perdoou. Se Ele não quiser perdoar, Ele simplesmente está isento de qualquer culpa. Não está disposto a perdoar o meu irmão, então, é achar que eu sou melhor do que Deus e mais santo do que Deus. Que a ofensa do meu irmão não tem perdão.
mas a minha ofensa, que certamente é maior do que a do meu irmão, teve perdão. Isso, eu estou dizendo que eu sou mais santo, eu sou mais elevado do que Deus, que uma ofensa não tem perdão contra mim. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, na oração do Pai Nosso, nos ajuda a pensar em nosso perdão para com aqueles que nos ofendem. Vejam o que o Senhor Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 6, versículo 12. Mateus 6, versículo 12. O Senhor Jesus Cristo, na oração, nos ensina a orar dessa maneira aqui, ó. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. O que o Senhor nos ajuda a pensar aqui, e que muitas vezes nós passamos despercebidos, é que o pedido de perdão a Deus é proporcional ao perdão que nós dispensamos para os nossos devedores. A ideia é que nós estamos, Senhor, nos perdoa à medida em que nós perdoamos os nossos irmãos. Eu quero ser perdoado por Ti à medida em que eu perdoo o meu irmão. E a pergunta é: você gostaria de receber o perdão de Deus segundo a proporção do perdão que você dá ao seu irmão, ao seu semelhante, aquele a quem ofendeu você? A ideia é que existe uma incoerência ao querer receber o perdão de Deus por suas faltas e não há disposição no seu coração de perdoar aquele que ofendeu você. Eu quero receber o perdão de Deus, eu quero ser livre das minhas culpas, mas eu não estou disposto a perdoar. Perceba que Paulo se concentra, irmãos, aqui, não no que o ofensor deve fazer, ou não no que o ofensor fez. Ele não exige que o ofensor peça perdão. Apesar de que sim, deve haver um perdão mútuo, recíproco. Mas o que o apóstolo Paulo se concentra aqui é no que o ofendido deve fazer. Ele está preocupado em que nós que nos ofendemos devemos fazer. Poucas vezes nós lemos exigências para que alguém possa pedir perdão. A maior parte das advertências com relação a perdão é que nós devemos perdoar aquele a quem nos ofende. Isso não significa que o ofensor não deva pedir perdão, claro. Mas o ponto aqui é que nós não podemos forçar o outro a pedir perdão. Nós precisamos estar prontos a perdoar, mesmo que o outro não peça perdão. E estar disposto ainda mais quando o meu ofensor vem pedir perdão. O ponto de Paulo aqui das Escrituras é a nossa atitude em perdoar. Paulo está preocupado com a nossa atitude de estar pronto a oferecer o perdão, mesmo àqueles que não merecem o perdão, mesmo àqueles que não pedem perdão, mas que nós sabemos que podemos buscar a paz com eles. Deus quer, irmãos, que nós imitemos a disposição de perdoar pecadores merecidos. Imitemos a Cristo. Como o Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, e versículo 1, nós temos aqui a conclusão do que ele fala no final do versículo 4. Versículo 1 é a conclusão do que ele fala no versículo 4. No versículo 32, o apóstolo Paulo diz assim, de Efésios 4: Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aí o versículo 1 do capítulo 5 diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Como filhos do Deus vivo, do Deus gracioso e perdoador, nós precisamos imitar os seus passos. Nós precisamos perdoar. Eu sei, irmãos, eu sei que não é da nossa natureza perdoar. Mas nós precisamos lembrar que a nossa natureza do velho homem
o que aconteceu com ela? Ela foi crucificada. Ela morreu. Nós temos agora uma nova natureza. Nós temos a capacidade agora de exercer o perdão. O perdão deve ser natural agora na vida de cada crente. Precisamos agir naturalmente ao oferecer perdão. E o apóstolo Paulo, caminhando aqui para o final, o apóstolo Paulo menciona o amor como uma virtude suprema em comparação às outras. Versículo 14 ele diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A ideia, irmãos, é que nós não podemos suportar e perdoar verdadeiramente se o amor não estiver acima de todas as virtudes, ou se o amor não perpassar todas as virtudes, como uma linha perpassa todas as roupas, todas as partes de uma roupa só. Paulo, irmãos, chama o amor de elo, o elemento que une todas as partes, todas as coisas. Assim como a linha de uma costura, a linha que nós usamos para costurar, ela perpassa todas as partes das roupas para unir todas as virtudes. A ideia é que essas virtudes mencionadas no capítulo, no versículo 12 do capítulo 3, devem estar envoltas no amor. O amor deve ser o meio pelo qual nós nos unimos em Cristo. No versículo 15, o apóstolo Paulo diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. A paz de Cristo, irmãos, deve ser o regente dos nossos relacionamentos. A ideia é que, como nós fomos reconciliados com Deus, nós precisamos promover a reconciliação uns com os outros. Nós fomos chamados para termos paz com Deus, mas não somente paz com Deus, mas paz uns com os outros. No nosso relacionamento cristão, a paz deve nos unir, a paz deve reinar. Nós precisamos a todo custo perseguir a paz. O apóstolo Pedro ele vai dizer: persiga a paz. A paz, irmãos, implica então em suportarmos uns aos outros, em estar prontos a perdoar. A paz resume a nossa atitude de suportar e perdoar. A ausência de todas essas coisas no relacionamento cristão, de suportar e perdoar, gera então inimizade, gera discórdia. No nosso relacionamento conjugal isso acontece também. Nós estamos dispostos, como nós aprendemos ontem, no nosso culto de casais, reunião, nós estamos dispostos a colocar os nossos advogados internos para nos defender, as nossas desculpas, mas nós não estamos dispostos muitas vezes a procurar a paz, em oferecer o perdão, em pedir o perdão. O que Paulo quer trazer com o versículo 15 é a conclusão lógica de que nós buscamos a paz, nós vivemos em paz uns com os outros, quando nós dispensamos o perdão e suportamos uns aos outros. E a outra atitude, última atitude gerada pelas virtudes que fazem parte da nossa nova vida, nós vimos que a primeira é suportar, a segunda é o quê? Vocês estão comigo ou estão dormindo? Perdoar. E a terceira atitude aqui é a gratidão. Finalzinho do versículo 15 nos é dito: sede agradecidos. Sede agradecidos. Parece desconexo aqui, né? Parece que o apóstolo Paulo está querendo começar um outro assunto, mas não é. A gratidão, irmãos, é o antídoto, é o remédio para uma atitude orgulhosa.
Porque a gratidão nos leva a reconhecer o perdão que partiu de Deus para conosco. A gratidão é um elemento muito importante na vida cristã. Segundo o apóstolo Paulo, a gratidão, ela nos faz ser humildes, nos faz ser contentes com aquilo que nós já recebemos de Cristo. A gratidão é importante, irmãos, na nossa vida, porque a gratidão nos ajuda a lembrar da nossa condição de perdição, antes de sermos libertados do império das trevas para o reino do seu Filho amado. A gratidão deve nos lembrar da nossa condição de mortos, da nossa condição de separados de Deus. Veja comigo o capítulo 1, versículo 20, diz assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que é sobre a terra, que é nos céus, e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento por vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e culpáveis e irrepreensíveis. A gratidão nos ajuda então a lembrarmos quem nós éramos e que, portanto, nós não podemos nos achar no direito de não perdoar o nosso irmão, ou de estar acima do nosso irmão. A gratidão também nos leva a enxergar a nós mesmos como receptores da misericórdia de Deus. O que certifica, irmãos, que nós não tínhamos méritos nenhum diante de Deus, e que nós não temos justiça própria diante de Deus, de modo que eu não posso me elevar ao meu irmão, de modo que eu não possa suportar e perdoar o meu irmão. A gratidão então nos conduz a essa atitude, a esse sentimento de que nós somos receptores da misericórdia de Deus. Isso significa que mérito algum partiu de mim, para que Deus pudesse agir com graça na minha vida. A gratidão nos impede de olharmos para os outros como um objeto de satisfação também. Nos impede de olhar para os outros como um objeto de satisfação dos meus desejos egoístas. E nos ajuda a servir, a sermos servos uns dos outros. Nos conduz então à disposição de servir, a gratidão. Então a gratidão, ela está aqui não como desanexada daquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui como a unidade do corpo de Cristo. A gratidão, ela é um aspecto forte da nossa comunhão. Quando somos gratos, nós evitamos pecar. Quando nós somos gratos, nós agimos com humildade para com o nosso irmão. Nós agimos com mansidão, com disposição de servir. Nós agimos com as virtudes que nós temos no versículo 18, no versículo 12. Como tem sido a sua atitude para com seu irmão? Como você tem buscado a paz no relacionamento para com o seu irmão, no corpo de Cristo? O que você tem buscado para produzir paz no seu casamento, no seu lar? O que você tem feito para buscar um relacionamento que glorifica a Deus no seu trabalho, na sua empresa? Irmãos, Cristo deve ser Senhor nos nossos relacionamentos. A nossa atitude para com os nossos irmãos então deve refletir a atitude de Cristo para conosco. Amém? Vamos orar e concluir. Senhor, nós te louvamos por teu perdão.
Te louvamos porque o Senhor nos mostrou na Tua palavra que nós estávamos mortos, nós éramos inimigos do Senhor, nós não queríamos o Senhor, nós amávamos as nossas más obras, mas o Senhor nos fez enxergar a nossa podridão, o nosso distanciamento do Senhor, a nossa estranheza com o Senhor, e nos deu a capacidade de podermos confiar no Senhor. Pai, nós te pedimos que se há alguém aqui que ainda não reconheceu a sua situação de perdição e de necessitado do teu perdão, que possa reconhecer, Pai, e assim receber graciosamente o teu perdão que o Senhor dá liberalmente. Muito obrigado por sermos receptores da tua misericórdia e graça. Queremos agir dessa forma com os nossos irmãos. Nos capacita a isso. É assim que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos ter aqui agora um momento especial. Muitos bebês estão nascendo no nosso meio, e tem alguns ainda no forno, né? Sem contar os dos pensamentos também, né? Os que estão na mente. E nós fomos agraciados com a chegada da Naomi, da família do irmão Vinícius, da irmã Mona Lisa. Nós louvamos a Deus pelo cuidado do Senhor na vida deles, pelo amor que eles têm tido pelo Senhor, e em obedecer a ordem de crescer e multiplicar. Eu queria chamar o pastor Bruce aqui para conduzir esse momento de apresentação da Naomi. Quero primeiramente ler uns poucos versículos aqui em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, começando com o versículo 13, diz: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Eu quero chamar a atenção de você, Vinícius e Mona, também, que estas crianças não vieram a Jesus por conta própria. Seus pais entenderam a importância disto e eles as trouxeram. Por meio do seu exemplo em casa, instruindo as Escrituras, por meio do seu exemplo, trazendo a sua família para ouvir a palavra de Deus, ser edificado na igreja. Por meio disto que vocês mostram o seu amor a Deus e mostram aos seus filhos, inclusive a Naomi, por meio disto que vocês mostram
suas crianças que o conhecimento mais importante que tem é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém. E que vocês deu de apresentar a sua filha ao Senhor, que vocês mostram sempre este exemplo de que a matemática é importante, o português e algumas outras coisas assim, mas não tem nenhum outro conhecimento que se compare com a importância de conhecer a Deus. Pode conhecer a matemática, pode conhecer o português e ainda perecer no inferno. Mas necessita conhecimento da palavra do Senhor e de amor a Ele. Então, deixa eu segurar ela aqui um instante. Segura o microfone. Muito bem, vamos orar então. Muito obrigado, Senhor, por mais esta filha que o Senhor concede ao irmão Vinícius e à irmã Mona. Senhor, não é uma tarefa pequena ou de pouca importância criar filhos. É tarefa bem importante. Te agradecemos pelo desejo deles apresentar a Yumi diante do Senhor nesta manhã. E nós pedimos que o Senhor conceda saúde, crescimento, crescimento em sabedoria, em graça e favor diante de Deus e dos homens. Que o Vinícius e a Mona demonstrem perante ela o amor a Ti, por ensiná-la sempre a verdade da Tua palavra, por trazê-la fielmente a congregar na igreja também. Que pequenas coisas não impeçam a diligência nisto. E nós pedimos então que cedo na vida também ela venha a ser salva pela Tua graça. Nós rogamos que assim ela se torne um fiel servo do Senhor. E assim nós suplicamos no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, podem se sentar. E que a igreja fielmente ajude os irmãos na criação desta filha, ajudando em oração, ajudando no encorajamento também. Deixa eu só explicar para alguns de vocês. Esta é a primeira vez que estamos reunidos. Desculpe, para alguns de vocês é a primeira vez que estamos reunidos aqui. Nós já reunimos no domingo passado e de lá para cá, mas para alguns de vocês esta é a primeira vez. Quero explicar que nós assinamos o contrato anteontem, então nós temos alugado este espaço e vou deixar o pastor Adriano falar quanto à parte dele, tá bom? Já que o Diego está falando aqui, né, já que nós oramos pela Naime, Sim. vamos lembrar de orar também pela bebê da Laiane. Ok, Está muito bem. hospital ainda, né? Coloca. Fabiane. Certo. Vem fazer isso. E
Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esse privilégio que nós temos de entrar na tua presença, Senhor, para fazer o que o Senhor nos ordenou. Pedir que dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Estamos aqui reunidos como igreja, Senhor, para colocar diante de ti pedido de oração acerca da Fabiane, a filhinha dos nossos irmãos amados, Fabiane e Laiane. Ó Senhor, nós sabemos que o Senhor é Deus que se compadece. O Senhor se compadece do teu povo. Nós vemos isso na tua palavra. E rogamos que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor tenha misericórdia, que se compadeça dessa pequena bebê, Senhor, que está internada no hospital. Que o Senhor conceda sabedoria aos médicos, Senhor, desse tratamento, para que eles possam agilizar, para que a vida dela possa ser preservada. Sabemos que, acima de tudo, o Senhor é soberano, o Senhor é autor da vida, o Senhor quem dá a vida, o Senhor quem a retira, como a Ana falou no cântico dela lá em 1 Samuel. Nós te agradecemos por ter o conhecimento do Senhor e podermos orar a Ti como igreja, suplicando a Ti a misericórdia na vida desta bebê, que o Senhor possa trazê-la lá de volta para o lar, que o Senhor também possa fortalecer, Senhor, a fé dos irmãos, Fabiane e Laiane. Deve estar sendo um momento de sofrimento, de dor, não poder estar com a bebê em casa, que eles possam perseverar na fé, em oração, que esse momento de sofrimento, Senhor, faça com que eles se voltem ao Senhor, que eles possam buscar ainda mais a Ti, que eles possam ter a alegria que o Senhor fala lá em Tiago, na carta. Tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias tribulações. Que o Senhor possa conceder isso, Senhor, somente por meio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, abençoa a nossa reunião, os avisos aqui e as decisões que serão tomadas para a Tua glória. Amém. Deixa eu só mencionar aí o último que eu ouvi, que eu acho que foi quinta-feira, né? Que saiu, a Fabiane saiu da UTI para um quarto no hospital, mas permanece hospitalizada ainda. Muito bem, então nós vamos encerrar. Só queria dar alguns avisos, também agradecer aos nossos visitantes. Queremos agradecer em especial a Alessandra, que está aqui, foi trazida pela irmã Adriane. É a Alessandra, né? Certo. Seja bem-vinda, Deus te abençoe, você possa vir mais vezes, você possa conhecer verdadeiramente o Senhor e se aproxime dessas mulheres aí que estão ao seu lado, elas poderão me conduzir na palavra de Deus. Muito obrigado pela sua presença, Deus te abençoe. Queria lembrar os irmãos também das nossas atividades na semana. Segunda-feira nós temos CPM, então se você conhece alguma criança que possa ser abençoada com a vida das crianças daqui, você pode mandar o link, a gente vai tentar colocar o link também, pode colocar no grupo da igreja, que aí pode alguma pessoa querer enviar para alguma criança, tá? Começa às 6h30 da tarde, tá? Também, terça-feira, nós temos estudo bíblico pelo Google Meet. Se você quer aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus, nós estamos agora estudando a doutrina do Espírito Santo. Tem sido um tempo muito bom de aprendizado. Então, você pode convidar também pessoas que não são crentes para ouvir a palavra de Deus, tá? Quarta-feira, culto de oração normal. Já é o segundo. É o segundo? É o primeiro, né? Então, tá certo. Então é culto aqui normal. Só no segundo é que a gente vai ter nos lares, tá? Eu gostaria de pedir a oração dos irmãos, porque nós vamos nos mudar para cá a partir de amanhã. Na verdade, a gente tem que tirar tudo amanhã, entregar a chave do dono da casa. E louvamos a Deus porque nós vamos poder abençoar a igreja estando aqui, ajudando com o aluguel, também servindo os irmãos aqui, tendo como receber mais irmãos durante a semana. Então louvamos a Deus por isso, por essa provisão do Senhor na nossa vida. E também os irmãos nos abençoam, os irmãos vão nos tirar daquele lugar ali que tem tanto provado-nos, né?
Tem sido bom porque o Senhor tem provado a nossa fé, né? Tem nos feito nos ajoelhar diante do Senhor. Mas, mas os irmãos não podem promover o sofrimento, né? Tem que tentar livrar. Não, deixa ele sofrer para ele aprender a sofrer. Não é bem isso também não. Então orem por isso. Graças a Deus, o irmão Lucas vai estar me ajudando amanhã. Ele se dispôs. O Thiago disse que está fazendo academia, então ele está forte. Coitado de mim. Orem por isso. E também no próximo domingo, irmãos, eu vou estar na igreja do CIA. Vou pregar de manhã e à noite sobre missões. Então estejam orando por esse tempo. O pastor Bruce vai desenrolar aqui as outras atividades. Tá bom? E é ceia e junta panelas, tá bom? No próximo domingo. E sábado o bazar, tá bom? 9 horas. E reunião dos homens. Que hora foi que a gente marcou? 7 horas? Acho que foi 7 horas, né? Reunião dos homens, tá bom? A gente vai se reunir aqui os homens, falar como os homens podem viver para a glória de Deus, podem andar para a glória de Deus, tomar uma Coca-Cola, né? Para a glória de Deus. Pronto, eu queria chamar a irmã Thaís aqui. Ela está tem mais informações sobre o bazar. Oi, irmãos, a paz. Eu queria reforçar o convite dos irmãos que puderem vir, convidar amigos, familiares para o bazar às 9 horas sábado. Teremos peças de 5 a 30 reais, peças novas, com etiquetas, peças seminovas, né, que foram usadas, mas estão em bom estado de uso. Então, vai ter para criança, para homens, para mulheres. Então, se vocês puderem comparecer e trazer mais gente, melhor ainda, tá? Obrigada. Muito bem. Então, eu acho que é só isso. Se a gente estiver esquecendo de alguma coisa, a gente coloca no grupo. Então, Deus abençoe. Tenha um tempo de comunhão, não saia correndo para casa, a não ser que o feijão esteja queimando, né? Mas tenha um tempo de comunhão aqui com os irmãos, tá bom? Deus abençoe e até o próximo encontro.